Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 163. Rei da Espada Berserker vs Deus Dragão. Vários dias antes desses eventos, duas mulheres apareceram nos portões da cidade mágica de Sharia. Uma delas era uma mulher fera de cabelos grisalhos e músculos impressionantes. A outra era uma humana com uma magnífica juba de cabelo carmesim. A mulher fera era uma cabeça mais alta que sua companheira, mas ambas usavam casacos idênticos e carregavam espadas na cintura. Ares Greirat e Ghislaine de Doldia finalmente chegaram ao seu destino, após uma longa jornada partindo do Santuário da Espada. A viagem não foi fácil, para dizer o mínimo. Ares estava com tanta pressa para ver o deus depois de tanto tempo que escolheu um atalho através de uma floresta, onde elas rapidamente se perderam e foram parar em um ninho de monstros, que levou um tempo para matar. Quando finalmente conseguiram sair da floresta e chegaram à cidade mais próxima, um grupo de bandidos locais imprudentemente provocou Ares, levando a uma grande briga, que as tornou inimigas de um monte de gente, o que levou a outra grande briga, que levou a problemas na fronteira, os quais as duas resolveram com violência mais uma vez. Honestamente, em grande parte foi culpa de Ares, mas elas acabariam levando algum tempo para chegar em Sharia, de qualquer forma. Ainda assim, tanto Ghislaine quanto Ares já foram aventureiras. No decorrer da jornada, eventualmente pegaram o jeito das coisas e, após entrarem no reino de Hanoa, o trajeto para a cidade foi relativamente tranquilo. Quando chegaram em Sharia, também agiram de forma eficiente. Ajudou bastante o fato de que muitas pessoas na guilda de aventureiros local soubessem exatamente onde era a residência de Rudeus Greirat. Pelo que parecia, todos nesta cidade conheciam o nome de Rudeus. Um cidadão prestativo até as explicou que poderiam encontrar sua casa ao procurar por uma criatura incomum e escamosa oriunda de Begarit em seu quintal, ou por seu companheiro, um ente de aparência peculiar supostamente cultivado no continente demônio. Na verdade, o lugar provou ser fácil de encontrar. A residência de Rudeus não se comparava à enorme mansão em que Ares viveu quando criança, é claro, mas era grande o suficiente para facilmente se passar como algum tipo de pousada. O quintal também era espaçoso e parecia servir muito bem como um campo de treinamento. Enquanto discutia suas impressões com Ghislaine, Ares, ao contrário do que normalmente faria, estava hesitante em passar pelo portão. Em vez disso, ficou bem de frente a ele com os braços cruzados. Por um tempo, o silêncio reinou. Ghislaine não disse nada, assim como sua companheira. Com o queixo erguido, Ares simplesmente olhava para o prédio em sua frente. Pelo que parecia, estava convicta de que Rudeus de alguma forma sentiria sua presença e emergeria de dentro a qualquer momento. Os pensamentos que surgiam em sua mente eram relacionados aos diversos rumores que ouviu sobre Rudeus ao decorrer de sua jornada. Era dito que Rudeus Atoleiro Greirat matou um dragão e derrotou um rei demônio. Como um mago mais poderoso da Universidade de Magia de Hanoa, causava medo e admiração. Mas apesar de sua arrogância e ousadia, era amigo dos fracos, e havia muitas histórias cômicas sobre seu estranho comportamento. Em outras palavras, ele era uma figura relativamente popular. Aqueles que o viram em ação tinham dificuldades para descrever a extensão de seus poderes. Ouvir os louvores a ele sempre fazia Ares sorrir, quase como se a estivessem elogiando. Porém, entre os muitos rumores que tinha ouvido até agora, foram algumas anedotas cômicas que realmente chamaram sua atenção. Por exemplo, o cara é louco por sua esposa. Eles sempre fazem compras juntos no caminho de volta da universidade. Ou, eu vi agarrar a bunda da esposa no mercado. Ela ficou toda corada. Ou, ele se casou como uma mulher que parece ser uma criança, juro. Ou, ele já tem 2 esposas, e quem sabe quantas mais vão entrar no harém. Com certeza não é um cara muito religioso. Em outras palavras, eram os rumores envolvendo suas esposas. Toda vez que se lembrava dessas histórias, Ares franzia a testa profundamente. Logo após cruzar a fronteira com Hanoa, descobriu seus nomes.
Sylphiet Greirat e Roxy M. Greirat. Ares não tinha noção do que deveria dizer quando realmente as conhecesse. Tudo o que sabia sobre as esposas de Rudeus era baseado na carta que ele a enviou. Embora tenha ouvido rumores sobre elas em sua jornada e passado muito tempo pensando nelas. Mas no fim, Ares simplesmente não sabia como obter os resultados que desejava. Por consequência, ficou parada como uma estátua em frente ao portão. Felizmente, o impasse acabou sendo quebrado por uma jovem e atenciosa empregada. Quando Ares apareceu no portão, Aisha se perguntou: é a Ares? Deve ser, né? E começou a preparar as coisas. Ela queria estar pronta para mostrar a hospitalidade perfeita a Ares no momento em que batesse na porta. No entanto, depois de quase uma hora de espera, ela finalmente decidiu tomar a iniciativa. Aisha sentiu que tinha uma grande dívida com Ares. Embora não a respeitasse tão profundamente quanto seu irmão, era um fato que havia desempenhado um papel vital em salvá-la de seu cativeiro em Chirone. Lilia sempre lhe ensinou a pagar suas dívidas em dobro. Então, quando ouviu sobre a possibilidade de Rudeus tomá-la como sua terceira esposa, decidiu ajudar silenciosamente a fazer isso acontecer, presumindo que ela realmente amasse o seu irmão, é claro. Graças à ajuda da pequena empregada, Ares finalmente conseguiu entrar na casa. Uma vez lá dentro, foi calorosamente recebida por Aisha e Lilia. Enquanto Aisha corria para a universidade a fim de chamar Sylphie e Roxy, Lilia a informava sobre a situação atual de forma mais detalhada. Ares ficou surpresa quando a apresentaram Lucille. Embora seu sorriso fosse um pouco estranho, seus sentimentos não eram particularmente negativos. Afinal, sempre poderia ter seu próprio bebê, e o seu poderia ser um menino. Dado quão incerta estava no início, essa foi uma atitude surpreendentemente confiante. A saudação amigável de Aisha e Lilia ajudou muito a acalmar seus nervos. Mesmo quando Sylphie, Roxy e Norm chegaram, a conversa permaneceu calma e pacífica. As duas esposas de Rudeus talvez ficaram um pouco chocadas ao se depararem com o corpo esbelto de Ares, mas estavam longe de serem hostis em relação a ela. Claro que o fato de Aisha e Lilia terem deixado o clima mais tranquilo também ajudou, mas o mais importante foi que Sylphie e Roxy já haviam discutido sobre o assunto ao longo de várias conversas particulares. Como esperado, a expressão de Norm sugeria que não estava muito feliz com a situação. Porém, como o problema estava essencialmente resolvido, não demonstrou abertamente nenhuma oposição. Norm sabia que Sylphie, Roxy e Rudeus estavam dispostos a aceitar Ares, e ela estava tentando levar a vontade deles em consideração. Além disso, em poucos minutos, ficou óbvio que Ares estava apaixonada por Rudeus e o respeitava profundamente. Era um pouco embaraçoso apenas ouvi-la, mas todo mundo gosta de escutar elogios de outra pessoa direcionados a alguém que tem apreço. No entanto, esse clima de paz não durou muito. Ares finalmente perguntou onde Rudeus estava, e as coisas tomaram um rumo turbulento. Quando soube que ele tinha ido lutar contra Orsted, Ares ficou extremamente zangada com suas esposas. No que lhe dizia respeito, era responsabilidade delas acompanhá-lo em batalha. Por que o deixaram ir sozinho? Estão tentando matá-lo? Nós tentamos ir junto, mas ele nos disse para ficarmos para trás. Disse que só atrapalharíamos. Sylphie protestou em lágrimas. Surpresa com essa reação, Ares parou para pensar por um momento, tempo o suficiente para se lembrar que havia treinado por anos a fio para poder lutar ao lado de Rudeus de igual para igual. Ocorreu-lhe que essas mulheres estiveram lá para ele durante o período que estava ausente. De acordo com sua carta, elas o ajudaram muitas vezes ao longo dos anos. Ares acabou sentindo ciúmes e uma leve sensação de superioridade. Ela não seria um fardo. Poderia ajudar Rudeus em sua luta contra Orsted. Com essas palavras firmes e confiantes, convenceu Roxy, Sylphie e Ghislaine a acompanhá-la no resgate de Rudeus. Desta forma, Ares chegou em cima da hora. O grupo correu para a área da emboscada, mas acabou indo um pouco longe demais. Assustados com a grande explosão atrás deles, foram em direção aos sons do combate. Ares correu pela floresta, procurando desesperadamente por Rudeus.
Finalmente, o encontrou à beira da morte e saltou em sua frente para defendê-lo. Por conseguinte, ficou cara a cara com Orsted. Ares fixou os olhos em Orsted e ergueu a arma bem acima da cabeça. Esta não era uma espada comum. Seu nome era a Espada do Dragão Fênix, e era uma das 7 lâminas do Deus da Espada. Ghislaine. Me dê cobertura. Orsted, em contraste, não assumiu nenhuma postura. Simplesmente olhou para Ares como uma expressão desconfiada no rosto. Não era só ela que tinha sua atenção. Também observava Rudeus, que estava caído, e as 2 mulheres que correram para prestá-lo socorro. Ares, por sua vez, começou a analisar cuidadosamente Orsted. Ele estava nu da cintura para cima, parecia letárgico e sangrava de uma centena de ferimentos, inclusive de sua cabeça. A ponta de seus cabelos estava chamuscada, e havia um grande hematoma perto de seu ombro. Ele sofreu danos significativos. No entanto, também havia uma espada longa e curva em sua mão direita. Ares nunca tinha visto a lâmina de Orsted antes. Embora não fosse uma especialista em avaliar armas, podia dizer que havia algo de muito especial nela. Sua espada era um tesouro do estilo Deus da Espada, mas nem mesmo seu poder se comparava ao que estava escondido naquela coisa. Na última vez que se enfrentaram, Orsted não havia usado nada do tipo. Não foi necessário, é claro. Ele havia os esmagado com as próprias mãos. Rudeus não apenas feriu o Deus Dragão significativamente, como também forçou o homem a desembainhar sua espada. Esse fato liberou adrenalina por todo o corpo de Ares. Agora é a minha vez de mostrar do que sou capaz. Mas não posso ser impaciente. Tenho que ganhar algum tempo primeiro. Com esforço, Ares conseguiu suprimir sua excitação. Ela não conseguiria derrotar Orsted. Percebeu isso instintivamente no momento em que ficou cara a cara com ele, e aceitou essa realidade com bastante facilidade. Quando criança, a diferença de poder era tão grande que nem conseguia medi-la com precisão. Era como olhar para uma torre centenas de vezes mais alta que você. Tudo que realmente consegue dizer é que aquela coisa é muito alta. Ares acreditava que poderia escalar até o topo daquela torre. Porém, as coisas eram diferentes agora. Ela havia crescido e podia ver a verdadeira altura de Orsted. Ares estava muito mais alta do que antes. No entanto, Orsted ainda era mais alto. Muito mais alto. Olhar para ele era quase estonteante. Não era uma altura que ela poderia ter esperanças de escalar. Ares Boreas Greirat. Rudeus é tão precioso para você. E Luke. O homem que estava destinado a se tornar seu marido. Isso é novidade para mim. Ares desconsiderou as palavras de Orsted com bastante facilidade. Não sabia quem era esse Luke, mas o único homem que era precioso em sua vida era Rudeus. Ela não desejava mais ninguém, e nunca iria. Não me surpreende. Orsted ainda não havia assumido uma postura de combate. Ele só estava assistindo enquanto as outras curavam os ferimentos de Rudeus. Pelo que parecia, havia baixado a guarda completamente. Porém, Ares sabia que era exatamente isso que o homem queria que pensasse. Ele se deixou vulnerável, esperando que ela atacasse. Ares se recordou de seu último encontro com o Deus da Espada. Após mostrar seu quarto para Ares, o Deus da Espada Galfalion colocou 3 espadas em sua frente e fez uma pergunta simples. Qual será? Ares pegou as espadas em sua mão e as examinou uma por vez. Por um lado, queria dizer que a espada que ganhou no continente demônio muito tempo atrás era tudo o que precisava. Porém, à medida que crescia, a arma começou a parecer pequena demais. Ela honestamente queria algo mais longo. Além disso, suspeitava que sua lâmina não seria capaz de ferir Orsted. Um santo da espada poderia ter objetado que apoiar-se no poder de sua arma refletia a falta de orgulho em suas próprias habilidades. Porém, Ares sabia que orgulho não servia de porra nenhuma em uma luta até a morte. A espada que Ares escolheu era a mais simples das 3. Sua lâmina era fina e apenas ligeiramente curvada. Não havia nada de ameaçador ou intimidador nela. Na verdade, sua superfície limpa e polida era uma visão muito agradável.
É a espada do dragão Fênix. A arma que escolheu foi um presente para o primeiro deus da espada do lendário artesão conhecido como Imperador Dragão. Era uma espada feita para os deuses da espada, projetada para maximizar o potencial de seu estilo ofensivo. Boa escolha, criança. Importaria de me dizer o motivo? Esta é uma espada mágica. À primeira vista, não parece ter nenhuma habilidade especial, mas há pequenos canais de mana correndo por toda a lâmina. Eles basicamente neutralizam a aura de batalha do seu oponente. A aura do deus dragão é insanamente forte, então a espada não vai anulá-la completamente, mas vai enfraquecê-la um pouco. Em outras palavras, pode ser possível perfurar suas defesas com isso. Nunca gostei dela, mas aposto que você vai usá-la bem. Aliás, a razão pela qual Galson mostrou a Ares 3 das 7 lâminas do deus da espada foi porque as outras 4 já tinham dono. Ele carregava uma, assim como os 2 imperadores da espada e a rei da espada Ghislaine. As outras 2, sem dúvida, acabariam nas mãos dos 2 jovens e promissores santos da espada deste estilo, uma vez que tivessem progredido um pouco mais em seu treinamento. Agora, vamos ao que interessa. Primeira regra para lutar contra Orsted. O deus da espada fez uma pausa para dar ênfase, olhando Ares nos olhos. Nunca ataque primeiro. Ares não perguntou o porquê. Ela mesma já sabia muito bem a resposta. O estilo do deus da água dele é de nível divino. Ele vai te matar em um único contragolpe. Uma lembrança amarga passou pela mente de Ares, na qual saiu voando com um único soco. Faça-o vir até você. Esse é o primeiro passo. Os praticantes do estilo Deus da Espada sempre buscam acertar o primeiro golpe. Para derrotá-los, é necessário só esperar e contra-atacar. De acordo com o Deus da Espada, essa estratégia simples era a essência da técnica inigualável de Orsted. Então, Ares não se moveu. Não podia arriscar atacar primeiro um mestre praticante do estilo Deus da Água. O estilo do Deus da Espada era inerentemente agressivo, e o estilo do Deus da Água defensivo. Isso a colocou em grande desvantagem. Os contra-ataques do estilo Deus da Água não falham. A menos que o estudante do estilo do Deus da Espada fosse superior até certo ponto, o estilo Deus da Água sairia vitorioso. Ares tinha aprendido essa lição muito bem, graças ao seu treinamento com a Rei da Água Isolde. E, portanto, não cometeria o erro de atacar primeiro. Naturalmente, ficar parada não era fácil para a notoriamente agressiva cão louco. Porém, ela faria isso de qualquer maneira. Não vai atacar? Enquanto Ares estava ali, apenas mantendo sua postura, Orsted estreitou os olhos em perplexidade. O estilo Deus da Espada sempre busca acertar o primeiro golpe. Era a base de todas as suas técnicas. No entanto, ela não estava fazendo absolutamente nada. Tudo o que preciso fazer é esperar. Ares respondeu calmamente. Quando o Deus se recuperar, podemos atacá-lo juntos. Bem, isto é uma surpresa. Ares Boreas Greirat falando em lutar ao lado de aliados. Outra mudança, ao que parece. Achei possível que pudesse se tornar diferente, se aprendesse a esfriar a cabeça e treinasse com o mestre certo. Acho que eu não estava enganado. Não sou mais uma Boreas. É apenas Ares Greirat. Uma mulher diferente da Ares que conheço, então. Movendo-se de forma lenta e deliberada, Orsted finalmente assumiu uma postura. Com a mão esquerda ainda pendendo frouxamente, levantou o braço direito para mirar a ponta de sua lâmina em direção a Ares. Muito bem. Sendo assim, irei até você. Embora nenhum dos dois tenha feito nenhum movimento até então, agora a batalha estava entrando em seu segundo estágio. Mais uma vez, Ares se recordou de sua conversa com o Deus da Espada. Com a mão nua, Orsted pode usar sua espada de luz como uma lâmina. Porém, depois de todo o seu treinamento com Nina, acho que sabe como lidar com esse movimento. Basta cortar seu punho antes que atinja a velocidade máxima. Dito isto, não há como dizer se ele usará a mão esquerda ou direita. Se erguer as duas, você terá que adivinhar. Ele também pode atacar por cima ou por baixo. Então, escolha direita ou esquerda, cima ou baixo, esse é o passo 2.
Essas foram as palavras exatas de Galfalion. Ares não pôde evitar de fazer uma pequena careta. Orsted já havia sacado sua espada. Com sua própria mão, ele estaria usando a verdadeira espada de luz, não uma imitação dela. A questão era se Ares seria capaz de contra-atacar. Ela chegou à conclusão de que era possível. Orsted não era invencível. Ele estava respirando com alguma dificuldade e estava coberto de feridas. Mesmo agora, sangue escorria do braço que segurava a espada. Além disso, ele estava estendendo apenas o braço direito, e sua espada estava baixa, assim como ela esperava. Apesar de seus ferimentos, Orsted ainda estava segurando sua arma com uma única mão. Ele realmente acha que não sou nada demais. A Ares de sempre teria ficado furiosa, mas desta vez não se deixou abalar e permaneceu calma. A seu ver, parecia até estranho, considerando os anos conturbados que passou exigindo o medo e respeito do mundo, mas hoje, estava agradecida por ser subestimada. Estilo do deus da espada, espada de luz. A mão de Orsted cortou o ar em uma velocidade assustadora. Porém, simultaneamente. Estilo do deus da espada, lâmina reflexiva. Ares também balançou sua espada para baixo. Era um movimento que havia praticado milhares e milhares de vezes, bem como a melhor maneira de neutralizar a espada de luz. Com sua espada na velocidade máxima, mira-se no punho mais lento de seu oponente e o corta antes que consiga completar seu golpe. A espada de Orsted saiu voando, junto com a sua mão direita. Peguei ele. Por um momento, Ares pensou que a luta havia acabado. Porém, antes que pudesse continuar, Orsted respondeu de forma surpreendente. Estendendo a mão para cima, pegou o membro decepado, pressionou-o contra o punho e o realocou instantaneamente. Em seguida, aproveitou do movimento que havia realizado para executar um chute giratório. Ares conseguiu desviar este ataque bizarro, dando meio passo para trás, mas só porque o deus da espada advertiu que havia uma possibilidade de que ele tentasse algo do tipo. Sem perder tempo, Orsted desferiu um golpe cortante com a mão nua, mas Ares bloqueou com a espada. Nenhum desses ataques apressados tinha sido uma espada de luz. Como resultado, a investida de Ares não feriu Orsted. Sua lâmina atingiu o alvo com um tinido, redirecionando com sucesso a mão dele, mas não deixou um arranhão sequer em sua pele. Logo em seguida, a espada de Orsted bateu com a lâmina no chão atrás dele. Pelo que parecia, a mão direita do homem estava novinha em folha. Os ferimentos que o deus lhe infligiu também foram curados. Em um piscar de olhos, se restaurou completamente com uma variedade incrivelmente poderosa de magia de cura. Que monstro, Ares pensou calmamente. Seu último ataque pode não ter sido uma espada de luz, mas a velocidade e poder foram consideráveis. No entanto, foi ricocheteado pelo homem. A espada de luz era seu único meio de cortar a aura do dragão sagrado, mesmo com a espada do dragão Fênix. Vejo a astúcia do deus da espada em suas táticas. Você deve ter sido uma aluna altamente favorecida, Ares Greirat. Ares havia reposicionado sua espada para cima da cabeça. Sua mente estava clara, e suas emoções firmes. Porém, em vez de balançar sua lâmina, Orsted decidiu atacar de um modo diferente. Galfalion contou histórias de suas façanhas enquanto você estava deitada na cama dele. Considerando tudo que o deus da espada fez por ela, Ares o respeitava profundamente. Ao longo dos últimos anos, Galfalion se dedicou inteiramente a treiná-la e confiou a seu sonho. O relacionamento deles tinha sido puramente platônico. Se resumia a uma relação de mestre e discípula. Ele a treinou porque seus interesses estavam alinhados. Normalmente, Ares teria ficado furiosa com o comentário grosseiro de Orsted. Sobretudo porque ele falou de modo que as outras 3 mulheres e o deus pudessem ouvir. Porém, seu mestre havia dado um aviso claro. Se as coisas começarem a correr bem, Orsted pode tentar te fazer perder a calma. Você não vai cair nessa, entendeu? O deus da espada havia antecipado a tentativa de provocação de Orsted. Consequentemente, não teve nenhum efeito sobre Ares. Ela não tinha motivos para ficar com raiva.
Orsted estava provando que Galfaleon conhecia como a palma da mão. Entendo. Você realmente ficou mais forte. Enquanto Ares reprimia sua provocação com um bufo, Orsted murmurou estas palavras em um tom quase melancólico, e lentamente levantou ambas as mãos. Ao ver isso, Ares se lembrou do último conselho que o deus da espada lhe deu. Por qualquer motivo que seja, Orsted não pode ir com tudo. Ele é um mestre na magia e esgrima, mas tentará finalizar o combate só com sua aura e artes marciais. Começa com chutes e socos, depois usa magia apenas se for realmente necessário. Porém, quando está enfrentando algo novo, por alguma razão, tende a recuar e estudar as técnicas que está vendo pela primeira vez. Isso tem que ser seu ponto fraco. No momento, Orsted não estava atacando para matar. Ele parecia estar brincando lentamente com ela, como um gato batendo cruelmente em um rato exausto. Ares rangeu os dentes audivelmente, largou a espada do dragão Fênix, com a mão esquerda, pegou a lâmina que recebeu na Vila Migurd. Sua mão direita segurava a espada do dragão Fênix acima de sua cabeça, enquanto a esquerda segurava a espada sem nome, ainda embainhada atrás de sua cintura. Era uma postura estranha. Ainda mais porque o estilo do deus da espada não tinha o conceito de empunhadura dupla. Usar duas espadas ao mesmo tempo era uma técnica do estilo Deus do Norte. Mais importante, enquanto Ares segurava a espada, que era uma arma mágica mortal, acima de sua cabeça, não era capaz de usar a espada de luz como uma única mão. E como havia técnicas de saque rápido de espada, sua empunhadura invertida nunca seria a melhor escolha. Sua postura, em outras palavras, era irracional. Não fazia nenhum sentido. Não era o tipo de erro que uma rei da espada, e uma mestra do estilo do deus da espada, sob nenhuma circunstância, cometeria. Por isso mesmo, Orsted parou de se mover. Com as mãos ainda no ar, ele a estudou minuciosamente. Seus olhos estavam focados apenas em Ares, com exceção de Rudeus, que estava sendo curado atrás dela. Ela tinha toda a sua atenção no momento, mas não podia ficar na defensiva. A menos que tomasse alguma atitude, Orsted daria um passo à frente para atacar. Felizmente, Ares havia improvisado um certo movimento para uma situação como esta. Era baseado em uma técnica que aprendeu com o Imperador do Norte Albert. Embora só tenha visto uma vez. Ela treinou para que pudesse executar esse movimento como uma única mão, em velocidade máxima, no mesmo instante em que desembainhava sua espada. Era uma técnica imperfeita, mesmo assim, altamente letal. Quando estiver contra a parede, um estudante do estilo Deus do Norte jogará sua espada. A mão esquerda de Ares se moveu grosseiramente, mas com confiança. Seus dedos agarraram o punho da espada, puxando para trás, e no mesmo movimento, enquanto seu braço se lançava para frente, arremessou a arma em Orsted. A espada sem nome que a acompanhou por tantas provações e tribulações cortou o ar com precisão, com a ponta assestada para seu inimigo. O impulso do arremesso levou a mão esquerda de Ares para cima, para a espada que ainda segurava no alto. Assim, pegou a espada do dragão Fênix o mais rápido que pôde, sem um momento de hesitação, balançou-a para baixo com ambas as mãos, executando uma espada de luz impecável. Seu temível ataque passou direto pela espada de Orsted, cortando o topo da cabeça do homem ao longo da mais curta trajetória, na maior velocidade possível. Houve um tinido agudo. Segurando sua espada e continuando o golpe até o final, Ares estalou a língua em irritação. Orsted havia agarrado sua lâmina entre as mãos. E a espada sem nome que atingiu o corpo dele, foi desviada pela aura do dragão sagrado, e voou para trás dela. Você superou minhas expectativas, mas acho que agora é o fim. Não. Com a lâmina ainda travada nas mãos de Orsted, Ares gritou sua resposta enquanto se virava para onde a espada sem nome havia caído. Rudeus estava ali. As outras terminaram de curá-lo. Estamos apenas começando. Levou um instante para Ares processar o que seus olhos estavam vendo. Era Rudeus, claro, e ele estava de pé. Porém, havia círculos escuros sob seus olhos, e seu cabelo castanho claro ficou branco.
Suas pernas tremiam fracamente, seu rosto estava mortalmente pálido e seus lábios roxos. Roxy e Sophie o apoiavam em ambos os lados. Começando. Com o que, exatamente? Rudeus não estava em condições de lutar, para dizer o mínimo. Sua mana havia se exaurido, seu vigor se foi e até mesmo sua força de vontade fraquejava. Ele estava acabado tanto fisicamente quanto emocionalmente. Você verá em breve. A visão dele foi o suficiente para fortalecer a determinação de Ares. Ela inalou profundamente e exalou 3 vezes. Quando o ar preencheu seus pulmões, agarrou sua espada com mais firmeza, consciente de cada gota de suor em suas palmas. Rangendo os dentes de trás com força por um instante, lambeu os lábios. Por fim, retesou os músculos do estômago e rugiu o mais alto que pôde. Vocês 3, tirem Rudeus daqui. Agora. A voz de Ares trovejou pelo ar. Vou segurar Orsted, mesmo que eu morra. Ela quis dizer isso literalmente. Sophie sentiu a força de sua determinação. Ela sentiu a mesma coisa de seus companheiros na jornada desesperada para Hanoa com a princesa Ariel. Ares estava preparada para morrer. E espere. Eu também vou lutar. As pernas de Sophie estavam tremendo, mas gritou as palavras mesmo assim. Orsted era aterrorizante além da conta. Este era o primeiro encontro deles, mas ela sabia que ficar contra o homem significaria a morte. Ainda assim, a escolha não foi difícil. Não com a vida de Rudeus em jogo. No fundo, estava cheia de arrependimento por ter deixado o homem que amava partir sozinho para lutar contra um monstro como este. As palavras "você está tentando matá-lo" ainda soava em seus ouvidos. Essa nunca tinha sido sua intenção. Ela viu Rudeus recuperar sua energia e foco habituais, apesar de seus medos, e assumiu que tudo daria certo. Afinal, ele era um mago incrivelmente poderoso, e sempre dava um jeito de voltar para casa. Além disso, a armadura mágica parecia onipotente. Ela se convenceu de que nada, nem ninguém, poderia derrotar aquela coisa. Foi apenas sua confiança em Rudeus que a fez decidir ficar para trás. Ares olhou silenciosamente nos olhos de Sophie por um momento, e então assentiu. Tudo bem. Cuide da retaguarda. Ghislaine, tire Rudeus e Roxy daqui. Ares. Meu trabalho é protegê-la. Agora foi a vez da Rei da Espada do Povo Fera protestar. Ghislaine tinha visto Ares lutar durante toda a vida. Assistiu seu treino focado e obstinado. E, por essa razão, ficou recuada e assistiu o desenrolar da batalha, sem interferir ou objetar. Ela viu isso como uma maneira de retribuir o falecido avô de Ares, Saurus, a quem devia tanto. Que? Não vai me ouvir. Estou te dizendo para proteger as pessoas que são importantes para mim. Não vou fazer isso. Eu nunca poderia encarar o Lord Saurus ou Philip se deixasse você morrer aqui. Mas agora, a garota planejava seguir um caminho que terminaria em morte certa, e Ghislaine não podia permitir isso. Sua recusa foi mais reflexiva do que racional. Ela não era muito boa em pensar e evitava pôr o cérebro para trabalhar, quando possível. Parem com isso. Todos nós precisamos fugir. Dada a gravidez, Roxy sabia que não seria muito útil em combate. Ela veio para cá sabendo que só seria um fardo caso chegasse a essa situação. Seu plano era arrastar Rudeus até os cavalos que esperavam do lado de fora da floresta e fugir o mais rápido possível. Havia uma chance de que um movimento muito extenuante pudesse causar um aborto espontâneo, mas ajudar Rudeus a escapar era a prioridade. Sinceramente, ela não tinha pensado muito no que fazer depois disso. Por ora, acreditava que tinham que correr e se reagrupar em um lugar seguro. Ares e Ghislaine discutiam. Sophie e Roxy se preparavam para agir. E enquanto via tudo isso com o canto dos olhos, Orsted soltou um suspiro longo e alto. Todos, exceto Rudeus, ficaram em guarda. 4 pares de olhos olharam ferozmente para Orsted. Indiferente a isso, o deus dragão aumentou o tom de voz para um berro. Rudeus Greirat. Rudeus estremeceu visivelmente ao som de seu nome. Enquanto servir ao Hitogami, não permitirei que escape.
Mesmo que isso signifique matar todos aqui, e todos os outros esperando por você na cidade, vou te caçar e tirar sua vida. Rudeus estava trêmulo agora, de maneira ainda mais clara do que antes. Com seus joelhos tremendo incontrolavelmente, olhou para o chão em sua frente. Embora eu não confie nas palavras do Hitogami, dado que ele te disse, também sequestrarei seus filhos quando você estiver morto. Com essas palavras, a tremedeira parou. Os olhos de Rudeus acenderam em chamas novamente. Socando as pernas trêmulas com a mão esquerda, estendeu a mão direita para pegar seu cajado de Roxy, esquecendo que havia perdido aquela mesma mão há pouco tempo. Desequilibrado, poderia ter caído no chão se Roxy não o tivesse segurado rapidamente. Porém, mesmo quando se apoiou contra ela, seus olhos estavam olhando ferozmente para Orsted. Havia sede de sangue em seu olhar. No entanto, só a imitação da armadura do deus lutador, a mana abundante concedida a você pelo fator Laplace, e sua imunidade à minha maldição ainda podem ser úteis. Com essas palavras, a raiva nos olhos de Rudeus vacilou um pouco. E enquanto olhava com uma expressão dúbia e cautelosa, o deus dragão continuou a falar. Traia o Hitogami e junte-se a mim. Duas pessoas reagiram instantaneamente a essas palavras. Você só pode estar brincando. Rude, não dê ouvidos a ele. Ares e Sylphie estavam convencidas de que Orsted estava mentindo. Elas não acreditariam no homem, a não ser que tivessem uma razão clara para isso. Ghislaine e Roxy ficaram em silêncio, mas também sentiram que Orsted estava tramando alguma coisa, que alguma armadilha estava escondida em suas palavras. Se aceitar minha oferta, vou ignorar esta emboscada irracional e restaurar seu braço ferido à condição original. Mas Rudeus foi uma exceção. Ele havia notado algo no tom de voz de Orsted. Percebeu que a garganta do homem estava tremendo levemente, e esse fato o intrigava. Eu sou o deus dragão. Uma vez que esteja sob minha proteção, o Hitogami não achará tão fácil te tocar. Dúvida e tentação se misturaram nos olhos de Rudeus. Não se preocupe, ele não pode ouvir o que estamos falando neste exato momento. Se sua lealdade ao Hitogami não for real, eu acharia essa oferta muito atraente. Escolha agora, Rudeus Greirat. Ficará do lado do Hitogami e perderá tudo em minhas mãos. Ou se juntará a mim e lutará contra ele. Você é imune à minha maldição. Esta é uma escolha que é capaz de fazer. O olhar de Rudeus encontrou de Orsted. Primeiro, exalou lentamente. E então, estudou o rosto do deus dragão, como se procurasse uma resposta nele. Rudeus estava tentando ver o que estava escondido por trás da expressão pétrea do homem. Porém, obviamente seus olhos não revelavam nada disso. O silêncio se estendeu por vários segundos. Rude. Por fim, Rudeus cambaleou para longe dos braços de Roxy e começou a andar lentamente para frente. A cada passo, corria o risco de cair de cara. Tropeçou para o lado e se apoiou no ombro de Ghislaine. Quando perdeu o equilíbrio, se agarrou em Sylphie, que correu para pegá-lo. Eventualmente, passou por Ares. E então, caiu de joelhos aos pés de Orsted. Ele não fez nenhum movimento para se levantar. Em vez disso, olhou para o homem em sua frente e falou. Realmente há uma maneira de proteger a minha família do Hitogami. Sim. Ele possui grande conhecimento do futuro, mas não é onisciente, muito menos onipotente. Tem absoluta certeza disso? Não tenho certeza absoluta. Eu não fingiria conhecer toda a amplitude de seus poderes. Orsted não fez nenhuma promessa definitiva. Nem mesmo ofereceu palavras tranquilizadoras. No entanto, Rudeus olhou para ele com os olhos de um homem em busca de salvação. Havia lágrimas nos cantos de seus olhos, embora fosse difícil dizer o que havia as inspirado. De um jeito ou de outro, havia tomado sua decisão. Eu vou te servir. Então, me ajude, por favor. E foi assim que, deste dia em diante, Rudeus Greirat se tornou aliado do deus dragão.